Olá pessoal, estamos aqui novamente para a nossa aula, né? Essa aula é uma aula para alunos do sexto ano, certo? Do sexto ano, né? E ela é sobre divisão de números naturais, tá certo? A gente já falou sobre adição, subtração, multiplicação e hoje é a aula de divisão, tá certo? O assunto que os alunos do sexto ano têm mais dificuldade, tá certo? Então, a ideia de divisão, né, é a ideia de separar, né, em quantidades iguais, certo? A ideia de divisão é essa, é você agrupar e você separar em quantidades iguais. Cada montinho que você fizer, vamos chamar assim, cada grupo que você fizer, ele vai ter que ter a mesma quantidade, tá certo? Então vamos lá. O exemplo, a gente tem, né, um problema, um exemplo que 72 ovos devem ser distribuídos em bandejas, aquelas bandejinhas pequenas, com 6 ovos cada. Cada bandeja tem uma capacidade, né, para 6 ovos, tá certo? Então você vai colocar 72 ovos nessas bandejinhas com 6. Aí quer saber quantas bandejas a gente pode formar, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai separar em grupos, tá certo? O que a gente vai usar? A gente usa uma ferramenta, vou chamar de ferramenta, né, que é chamada de algoritmo da divisão, né? O que a gente já aprendeu lá, né? Você tem aqui o 72, né? Aqui a chave, que você vai colocar o número que a gente chama de divisor, certo? Então esse daqui, o nome dele é dividendo, é o número que está sendo dividido, dividendo, certo? Esse daqui, ele é o divisor, é o número que eu vou dividir, certo? É quantos... É o número que vai dividir esse 72 aqui, tá certo? E aí a gente vai tentar dividir, certo? Tenha em mente a ideia de divisão é quanto vai caber dentro, quantas vezes cabe dentro. Então sempre você começa, ó, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Você pega o número que está aqui dentro e vai começar da esquerda para a direita, sempre é daqui para cá, certo? Como é que você faz a pergunta? Quantas vezes esse número vai caber aqui dentro? Você pega sempre o primeiro, certo? Aqui você só tem um número, então você vai perguntar assim: quantas vezes esse número cabe aqui dentro? Certo? O 6 cabe dentro do 7 uma vez só. Tá certo? Você consegue retirar do 7 um grupo de 6, uma quantidade de 6 uma vez só. Tá certo? Você não consegue tirar mais do que isso. Então, quantas vezes o 6 cabe dentro do 7? Você vai pensar assim: eu tenho 7 unidades, eu posso tirar um grupo com 6 unidades quantas vezes? Só uma. Então aqui vai ser 1. Tá certo? Aí você faz assim, ó, quando você fez essa ideia, né? Quantas vezes o 6 cabe dentro do 7? Cabe uma vez só? Aí você vai fazer o contrário agora, você vai voltar para cá. Como é que você faz? Você multiplica o que está aqui embaixo pelo que está aqui em cima. Ó. 1 vezes 6 dá quanto? 6. Toda a vida é assim, professor? Toda a vida é assim. Pega o número, precisa dividir, né? Aí você coloca aqui o divisor, que no nosso caso é o 6. Aí vai ver quantas vezes esse número cabe aqui dentro desse, certo? Daqui eu tenho 7 unidades. Eu posso tirar um grupo de 6 quantas vezes? Só uma, né? Aí 1 vezes 6, 6. Aí eu faço uma subtração aqui, ó. O de cima menos o de baixo. 7 menos 6 dá 1, certo? Aí o que vai acontecer? Quando você terminou aqui, você abaixa o próximo número. Quem é o próximo número? É o 2. Certo? E agora esse daqui vai ser o número que você vai dividir de novo. Tá certo? Então, quantas vezes o 6 cabe dentro do 12? Certo? Eu posso tirar quantos grupos de 6 daqui? Um bolinho de 6 e outro bolinho de 6. 2 vezes, tá certo? Se você for lá na tabuada, 6, você vai ver que você consegue tirar 2 grupinhos de 6 daqui. 6 mais 6 é 12, então você consegue tirar 2 grupos, certo? Então,
Deu 2 aqui. Aí o que vai acontecer? Você multiplica esse daqui por esse. 2 vezes 6 dá 12. E você vai subtrair. 12 menos 12 dá 0. Tá certo? Isso daqui, ó, cada um aqui recebe um nome. Esse daqui é o dividendo, esse é o divisor. Esse daqui recebe o nome de quociente. Quociente. E esse último aqui recebe o nome de resto. Certo? Então, toda divisão que você fizer, você vai ter esses 4 elementos aqui, ó. O dividendo, o número que você está dividindo. O divisor, é por ele que você está dividindo, certo? O quociente, né? Que é o resultado da divisão. E o resto, tá certo? Toda vida que a divisão, toda vida que o resto der 0, né? Quando o resto for 0, a gente diz que a divisão é exata. Então aqui, ó, cabe uma observação, certo? A divisão é exata, a gente chama de exata, quando o quê? Quando o resto é 0. Certo? Quando a divisão der um resto 0, a gente diz que ela é uma divisão exata, tá certo? Ou seja, o que significa isso? Significa que eu vou conseguir formar grupos, nem vai sobrar, nem vai faltar, tá certo? Se o resto aqui não fosse 0, certo? Se o resto fosse 1, fosse 2, significa o quê? Seria que eu ia formar essas bandejas de ovos aqui, certo? Eu consegui formar 12 bandejas, né? Mas, e não sobrou nenhum, o resto foi 0. Mas digamos que aqui fosse outro número, fosse 73, por exemplo, o resto ia ser 1. Significa que eu ia formar 12 bandejas e ainda ia sobrar uma, tá certo? Então, toda vez que a gente faz uma divisão, embora na lista de exercícios apareça mais divisão exata com o resto 0, só que pode ser que não apareça divisões exatas, ou seja, vai aparecer um número aqui que não é 0, o resto não é 0, tá certo? Então, isso daqui é um exemplo de divisão exata, né, de números naturais. Vamos fazer mais alguns exemplos. Bom, pessoal, vamos lá, mais um exemplo, certo? Tem aqui, né, um exemplo de um feirante, que ele tem 432 peras para colocar em embalagens e vender, tá certo? Ele tem essa quantidade de peras, né? E ele vai precisar colocar dentro de embalagens, de saquinhos, para poder vender, tá certo? Aí a gente quer saber o seguinte, quantas embalagens ele vai formar, se cada embalagem tiver 9 peras, cada saquinho que ele fizer vai ter 9 peras, quantas embalagens ele pode formar, né? Se tiver 9 e no outro caso se tiver 12, tá certo? Então a ideia é a ideia de separar em grupos. Toda vez que a ideia for separar em grupos, você sabe que é divisão, tá certo? Vou separar peras em saquinhos. Cada saquinho tem que ter, ó, a 9 peras. Então, vai ser vários saquinhos com 9 peras ou 12 peras. Cada saquinho com 12 peras. Então, a ideia aqui é de separar em grupos. É a ideia de divisão, tá certo? Então, do mesmo jeito, eu tenho 432 dividido para 9. Tá certo? Aí aqui é o seguinte, ó, nesse exemplo, o número que aparece aqui, ó, o 4, ele é menor que o 9, certo? Quando isso acontece, quando o número que aparece aqui é menor que o divisor, certo? O número que está aqui dentro, a gente vai pegar o quê? Vai pegar os dois, ó. Então você pega os dois primeiro. Por quê? Porque um só não dá conta, tá certo? No exemplo anterior, o que estava aqui era menor do que esse primeiro, então você conseguia fazer a divisão. Nesse caso aqui, ó, esse daqui, o 4, ele é menor do que o 9. Como é que de 4 você vai conseguir tirar 9? Você não consegue, tá certo? Então aqui, né, você não vai conseguir de 4 você tirar 9. Então você vai precisar pegar esses dois números aqui, tá certo? O 43. E aí você vai fazer a seguinte pergunta: quantos grupos de 9 eu consigo retirar de um grupo de 43? Aí você tem que lembrar a tabuada de quem?
do 9, tá certo? Você vai ter o quê? Na tabuada do 9, o número que mais próximo se aproxima do 43, certo? É o 4, tá certo? Por quê? Porque 4 vezes 9, né? Vou botar assim invertido. 9 vezes 4 é 36 e 9 vezes 5 é 45. Como aqui é 43, ó, eu não posso usar o 5 porque ele passa, né? Ainda ficaria faltando 2 aqui para mim poder completar, tá certo? Então, o mais próximo que eu tenho é o 4. Eu consigo tirar 4 grupos de 9, tá certo? Então, 4 grupos de 9, ó, de 43 eu consigo tirar 4 grupos de 9, né? E quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, 4 vezes 9 dá 36, tá certo? Faça a subtração, que a gente já aprendeu, que pede emprestado, fica 3, aqui é 13, fica 7, certo? Aqui fica 0, não precisa colocar. Eu abaixo o 2. Aí eu tenho 72, né? Aí, novamente, a pergunta, desses 72, quantos grupos com 9 eu consigo tirar? Tá certo? Eu vou formar grupos de 9. Então, quantos grupos com 9 eu consigo formar em 72? Aí tem que lembrar o quê? Tabuada do 9. A gente sabe que 9 vezes 8 é 72, né? Então, ó, em 72 eu consigo formar 8 grupos, por isso que a gente precisa da tabuada. 8 grupos com 9, certo? Como aqui deu 72, eu boto esse 72 aqui embaixo, né? Que tinha dado 36, eu botei aqui. E aí eu faço a subtração. 72 menos 72 dá 0. Então, qual é a minha resposta? Eu consigo formar, ó, 48 embalagens, né? Com 9 peras cada, tá certo? Essa é a divisão se cada embalagem tiver 9 peras. Mas se tiver 12, como é que vai ser? Se tiver 12, vai ser assim, a mesma coisa, ó, 432. Aí aqui eu vou ter dois números no lugar de um como divisor, vai ser um número com 2 algarismos, tá certo? Em vez de ser um número com um algarismo só, é um número com 2 algarismos, certo? E a ideia é a mesma, né? Como é que eu faço a pergunta ali? Quantos grupos com 12 eu consigo retirar aqui? Tá certo? Aí você vai pensar, né? Eu não sei se vocês já viram tabuada de 12, mas se você imaginar a tabuada do 12, vamos pensar aqui na tabuada do 12. 12 vezes 1 vai ser 12. Né? Você pensa na ideia das tabuadas. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3 dá 36. 12 vezes 4 dá 48. Olha para cá. Ó. Aqui, esses valores são pequenos demais. Então, a gente precisa a gente pode descartar. Tá certo? Aí, olha para cá. Ó. Eu consigo formar 3 grupos com 12, certo? E no total eu vou ter 36, né? Quando eu for juntar tudo, eu vou ter 36. Ó. 36 eu consigo formar 3 grupos com 12. Com 48 eu consigo formar 4 grupos com 12. Só que aqui é 43, tá certo? Então esse daqui ele também não vai servir, porque ele vai passar, certo? Então o que mais se aproxima do 43 é o 36. Então com 43 eu consigo formar o quê? Eu consigo formar 3 grupos com 12, tá certo? Esse 36 eu posso botar aqui, e aí eu faço a subtração, certo? Aqui pede emprestado, fica 3, 13, aqui vai dar 7 de novo, e aqui abaixo 2, deu 72 de novo, tá certo? E agora, quantas vezes o 12 cabe dentro do 72, certo? Vixe, professor, não sei de cabeça. Se você não sabe, você faça a tabuada do 12, ó. A gente fez ali, ó, 12 vezes, a gente fez o 4. 12 vezes 5 dá quanto? 48 mais 12 dá 60. 12 vezes 6, ó, 60 mais 12, 72. Então a gente encontrou o que a gente queria, tá certo? A ideia é essa. Se você está fazendo
uma divisão com 2 números na chave aqui, e você ainda não tem a ideia de imaginar um número próximo, pega e faça a tabuada desse número que está aqui, né? A gente usa até a tabuada do 9, só que pega a tabuada do 10, do 11, do 12, do 13, do número que aparecer aqui, que vai ajudar. Você vai direto na tabuada e vê, tá certo? Então, quantas vezes o 12 cabe dentro do 72? 6 vezes. Eu consigo formar 6 grupos com 12, né? Desses 72 que eu tenho aqui, tá certo? Então, aqui vai ser 6 vezes 12, 72, que vai dar 0, tá certo? Então, se for com 9, eu consigo formar 48 grupos. Se for com 12, eu consigo formar 36, tá certo? Essa é a ideia de divisão de números naturais, tá certo? Todos os exemplos que a gente viu aqui foram exemplos de divisões exatas, ó. O resto da divisão é 0. Se der diferente de 0, não significa que está errado, certo? É que a divisão não foi exata, tá certo? Mas a maior parte dos exercícios que a gente vai fazer é com divisão exata, tá certo? Então foi isso, e até o próximo vídeo.